Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu fiz aquela listinha básica que vocês sabem que eu amo muito, então eu separei alguns crossovers das séries que eu gosto muito. Preparados? Então bora lá! Bora começar então com Supernatural, aquela série que adora fazer aqueles episódios em que não leva a história muito a sério. Eu particularmente adoro os episódios de Supernatural meio besteirol, sabe? É bom até pra dar aquela aliviada daqueles episódios cheios de emoção. E então com isso nós tivemos um crossover com Scooby-Doo. Sim, Scooby-Doo. O episódio ele foi intitulado de Scooby-Natural e mesmo que você ainda não tenha assistido a série, com certeza você já sabe que rolou esse crossover porque tem várias camisetas, tem vários itens, tem várias coisas aí de Supernatural com Scooby-Doo espalhados pelo mundo. No episódio em si, o Sam e o Dean vão caçar seus monstros ali normalmente até que eles encontram um dinossauro de pelúcia que ganha vida. Nisso, o dono da loja, como agradecimento por ter salvo a sua vida, dá pro Dean uma TV de presente. E então, em certo momento, os dois são sugados pra TV em um episódio de Scooby-Doo. E claro que mais pra frente o Castiel aparece também. E claro que vocês já sabem como é o Dean, ele fica super feliz de isso ter acontecido. Ele fica, uau, eu tô em um episódio de Scooby-Doo, eu não acredito. Então, mostra ali os irmãos Winchester trabalhando junto com a turma do Scooby-Doo, e eu confesso que esse é simplesmente um episódio perfeito, incrível, impecável, principalmente para você que é fã tanto de Supernatural como um fã de Scooby-Doo. Enfim, o episódio é muito engraçado, é claro que também tem várias referências aí, dá até aquele quentinho no coração, dá até aquela nostalgia para quem acompanhava Scooby-Doo, e esse crossover foi uma das melhores coisas já existentes na televisão, e eu falo com tranquilidade. Mesmo que você não assista Supernatural, eu aconselho que você assista esse episódio porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você não assiste Supernatural, pelo amor de Deus, né? Começa logo que essa série é incrível. Eu acho que eu nem preciso falar muito do Arrowverse, né? Esta série que tem inúmeras participações especiais que eu fico até perdida. Então nós temos o Flash indo pra Arrow, que vai pra Legends of Tomorrow, que vai pra Supergirl, que vai pra Batwoman, que vai pra Flash, que vai pra Arrow, que vai pra Legends of Tomorrow, que vai pra Batwoman, que vai pra Arrow, que vai pra Flash, que vai... No último crossover, antes do final de Arrow, eu acho que foi o momento que nós tivemos mais participações especiais até agora. Pois fora os personagens que já estávamos bem acostumados aí nesses crossovers, nós também tivemos o Superman, e não somente o Superman interpretado pelo Tyler, não. Também tivemos referência ao filme Superman, o Retorno, que é interpretado pelo Brandon Routh, que por pura coincidência da vida, ele é o Ray Palmer de Legends of Tomorrow, então claro que a senhora CW não ia perder a oportunidade de fazer essa referência aí, e eu simplesmente amei. Mas não somente isso, nós também tivemos referência a Smallville com a participação do Tom Welling, que na minha opinião também foi ótimo, apesar das reclamações que as pessoas ficaram jogando aí na internet. Quando anunciaram que ele ia fazer uma participação, eu já imaginava que seria uma coisa muito rápida mesmo, até porque são 500 mil personagens para poder focar. Eu sei que é mais de um episódio e tudo mais, porém eu gostei muito da participação dele. Foi rápida, mas eu gostei. Mas a internet também parou com a participação do Ezra Miller, que faz o Barry Allen em Liga da Justiça, né? Eu juro que por essa eu definitivamente não esperava. Então, quando ele apareceu, eu fiquei meio bugada. Eu ficava tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu tô assistindo? Calma. Mas, enfim, nós também tivemos participação do Raio Negro, da Batwoman, que a gente já tinha visto algumas vezes. Nós também tivemos, gente, a aparição do Lucifer. Sério, essa também eu surtei, eu fiquei, meu Deus, o que o Lucifer tá fazendo aqui? Então, eu gosto muito dessas referências, eu amo muito esses crossovers, mas não vou mentir pra vocês, eu gostava mais dos primeiros crossovers, quando começou
começou aí com essa história de mandar um pra série do outro, que vai pra série do outro, eu acho que depois a história não foi ficando lá aquelas coisas, mas eu gosto de todos. E, gente, eu nunca vou esquecer o crossover entre duas das minhas séries preferidas de comédia, que é New Girl e também Brooklyn Nine-Nine. E eu nunca vou esquecer justamente pelo fato desse crossover ser o responsável por eu assistir Brooklyn Nine-Nine, porque até então eu não conhecia a série direito. Eu já tinha visto um pôster, alguma coisa assim, mas eu nunca me interessei. Só que quando eles anunciaram que ia ter um crossover com New Girl, que era uma série que eu ficava maluca na época, eu resolvi assistir Brooklyn Nine-Nine. Então, apesar de esperar um pouquinho mais aí dessas participações especiais, eu confesso que eu nunca vou esquecer justamente por esse motivo. No episódio em si, a Jess está em Nova York e, por coincidência da vida, ela acaba conhecendo o Jake, que está atrás de um suspeito. Então a Jess meio que dá aquela forcinha ali pra ele, emprestando o carro, e aí eles fazem várias piadas que a Jess, ela tá com uma sopa dentro do carro e pede pra ele ir devagar, pra sopa não cair, enfim. E depois nós também temos a Jess aparecendo na delegacia, mas assim, é uma coisa extremamente rápida, até porque são duas séries que têm apenas 20 minutos de duração, então a participação da Jess em Brooklyn Nine-Nine e a participação do Jake em New Girl é uma coisa assim muito rápida mesmo. Você piscou, o negócio aconteceu. Porém, tem um ator em comum nestas duas séries que poderia estragar essa história, que poderia estragar esse crossover. Em New Girl, nós temos o personagem Coach, que é o mesmo ator que interpreta o Steve em Brooklyn Nine-Nine. Então, a gente não teve aí essa ligação e ele não foi citado, obviamente, até porque é a mesma pessoa. E aí a gente já faz uma teoria louca, né? Será que o Coach estava vivendo ali em New Girl como um agente da FBI disfarçado? Pois é, eu adoro fazer teoria, gente. E antes de falar dos últimos crossovers, que obviamente é daquele universo ali, Mystic Falls, New Orleans, que vocês já conhecem muito bem, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda muito para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, com listas, falando de várias séries aí no mesmo vídeo. Eu particularmente gosto muito de fazer lista, é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer e eu espero que vocês também. Inclusive, se você quiser parte 2 desse vídeo, porque olha, faltaram muitos crossovers, comenta bastante aqui embaixo e aproveita e me conta qual que é o seu preferido, tá bom? Fãs de The Vampire Diaries adoram crossover, né? A gente já tá até meio acostumado, afinal são 3 séries ali no mesmo universo, então a gente tá assistindo aí essas séries há muitos anos, então a gente fica naquela, ai, eu quero que aquele personagem apareça em The Originals, eu quero que aquele personagem apareça em Legacy. Isso é muito, muito comum aí para os fãs desta série maravilhosa, né? E como esse universo que a gente tanto ama já teve muito crossover, eu vou citar apenas alguns dos meus preferidos, tá bom? Eu amo quando o Stefan vai para New Orleans, porque algo que eles nos mostraram lá no comecinho de Vampire Diaries era a amizade do Stefan com o Klaus Mikaelsen. Que quando o Klaus entrou na série, a gente sequer sabia que essa amizade existia, então era sempre muito bom ver a dinâmica desses dois. E claro que nós temos aquela visitinha básica que o Klaus vai se vangloriar pela morte da Catherine, Porém, ele acaba se encontrando com a senhora Caroline e eu acho que eu nem preciso falar muito sobre algumas coisas que aconteceram ali naquela árvore, né? Foi uma coisa que os fãs esperavam há muito tempo, então finalmente aconteceu e eu adoro essa participação. E em Legacy nós também tivemos várias participações especiais, mas dentre elas uma das minhas preferidas com certeza é com o Jeremy Gilbert lá na primeira temporada de Legacy. E eu sei que ele apareceu apenas em alguns minutinhos, mas eu gostei muito dele ter aparecido pra gente ver o homão que esse menino se tornou. Sério, eu queria mais participações do Jeremy em Legacy, eu acho que tem tudo pra ele ser um professorzinho ali, seria muito legal. Eu também amei a Joe aparecendo e a Josie e a Lizzie finalmente conhecendo a sua mãe biológica. É um episódio que cortou meu coração em vários pedacinhos, eu chorei tanto, mas
tanto que, olha, foi um dos episódios de Legacy que com certeza eu mais chorei até hoje. Claro que a Freya, rainha Mikaelson, também foi ótimo ter aparecido, apesar de que eu acho que ela poderia ter tido uma interação maior aí na série, então aguardo uma nova participação dela. Porém, aquele abraço final dela com a Hope foi simplesmente tudo pra mim. Eu me arrepio muito com aquela cena. Eu queria muito um reencontro da Hope com a Freya desde o começo de Legacy, então eu fiquei realmente muito emocionada com aquela cena, que inclusive tem o react desse episódio lá no meu Instagram, então vai lá me seguir, que no meu IGTV, na época eu postava alguns reacts de Legacy, então eu tenho um react aí desse episódio, e tá bem engraçado eu chorando, né? Agora eu fico com vergonha, mas fazer o quê? E claro que nós temos a melhor participação da história de Legacy, que foi a participação do Kai Parker. Ele participou de 2 episódios e foi, gente, uma das coisas mais incríveis que Legacy já fez, com toda certeza. E eu acho que vocês vão concordar comigo quando eu digo que o Kai Parker, ele tem que ser um vilão de uma temporada inteirinha de Legacy, e eu acho que esses 2 episódios deixou isso muito claro pra gente, né? Inclusive a participação dele foi bem perigosa, porque depois os episódios já não estavam mais tão legais assim, né? A gente começou a ficar um pouquinho mais exigente com Legacy. Eu falo por mim, pelo menos porque eu acho que com a participação do Kai, o episódio em si, o roteiro, o negócio mais dark e tudo mais, eu senti que Legacy realmente tem um puta potencial que não está sendo bem trabalhado, então eu espero que a Julie Plec reveja isso. Mas, pô, vocês não acharam que eu ia esquecer de uma participação belíssima em Legacy, que é a participação do Matt Donovan, né, gente? Que participação incrível, né? Todo mundo gostou. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser parte 2, não esquece de comentar muito aqui embaixo, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!